Boa noite à banca, boa noite a todos. Hoje iremos apresentar um trabalho de conclusão de curso de administração. O nosso tema é economia comportamental. Por que os brasileiros economicamente ativos não conseguem administrar o próprio dinheiro? Os integrantes do grupo são Alessandro Barbosa, Felipe Rosa, Henri Rota, eu, Lívia Faleiros, Maria Zanóbia e Sabrina Batista. Para começar, vou explicar um pouco do tema escolhido por nós. Em uma pesquisa realizada pelo Serasa Experian, apontou que um total de 40,8% da população brasileira está inadimplente. E em números, essa porcentagem representa um total de 63,8 milhões de pessoas, levando em consideração uma população de aproximadamente 212 milhões de habitantes. Mas o que é economia comportamental? A economia comportamental questiona que o indivíduo é um tomador de decisão racional, o chamado Homo economicus. Então, ela parece ser capaz de refutar isso com base em experiências e pesquisas acadêmicas nas áreas da neurociências, ciências sociais, psicologia e economia. Os indivíduos serão fortemente influenciados pelas emoções e comportamento dos outros. Além disso, mostra que ter mais opções não significa necessariamente melhores escolhas. A nossa problemática parte de um mundo capitalista, onde o dinheiro é o motor das nações, sendo responsável por deixar pessoas ricas ou pobres e causar o principal foco desse trabalho, a inadimplência. Então, partiremos por algumas partes do nosso trabalho para melhor entendimento de todos. A economia comportamental é uma disciplina que junta a economia e a psicologia, estudando a influência de fatores cognitivos, emocionais, culturais, sociais e psicológicos nas decisões econômicas das pessoas. Para explicar esse processo da tomada de decisão das pessoas, foi feito um estudo por Simon e pelo Daniel Kahneman, que são teóricos da economia comportamental, e eles desenvolveram dois sistemas da mente. O primeiro é a tomada de decisão de uma forma automática e rápida. Essas são decisões simples que acontecem várias vezes no nosso dia a dia. A segunda é a que precisa de mais atenção da mente, mais concentração e foco. Essas são as que não acontecem com tanta frequência no nosso cotidiano. O problema é que o ser humano não consegue calcular todas as possibilidades na hora de tomar uma decisão, pois elas entram em conflito com muitas informações pessoais e externas. Por isso, nós utilizamos alguns princípios de heurísticas, que deixam a tomada de decisão algo mais simples. Essas heurísticas são atalhos mentais que deixam a mente mais leve na hora de tomar uma decisão, mas, no entanto, podem também fazer com que escolhamos algo não benéfico. Para entender essa escolha não benéfica, teremos que falar um pouco sobre comportamento impulsivo. Quando alguém possui um comportamento que apresenta reações rápidas e falta de planejamento, sem se importar com o que isso pode causar futuramente, ela é considerada impulsiva. Possui estágios comportamentais que caracterizam a impulsividade, que acontece da seguinte maneira. Primeiramente, há o impulso, que é resultado de uma tensão. Em seguida, vem o prazer de fazer algo para aliviar essa vontade. E, finalmente, a culpa por a ter realizado. Porém, a última condição citada pode vir ou não a acontecer. Existe uma escala para determinar tipos de características que define uma medida de impulsividade, visando os caminhos diferentes que levam a tal comportamento, denominada UPPSP, que significa urgência negativa, falta de premeditação, falta de perseverança, procura por sensações e urgência positiva. Dito anteriormente, essas reações são advindas de estímulos do consumidor, que podem o afetar diretamente. Desta forma, o induzem a realizar uma compra, mesmo que esta ação possa acarretar prejuízos, sendo eles financeiros ou psicológicos. Várias dessas ações acontecem por influência do humor, sendo que quando se encontra com humor de caráter positivo, está mais propenso a realizar uma compra impulsiva do que quando se está com humor de caráter negativo. Se torna nítido que, com o aumento da tecnologia que facilita a compra, amplifica cada vez mais as maneiras de a se realizar e deixa os produtos cada vez mais atrativos aos olhos do cliente,
através dos mais variados tipos de propaganda, contribui para o aumento desses tipos de compra. Agora, falando sobre as dimensões deste comportamento, há duas em que podem estar compreendidos. São elas a cognitiva e a afetiva. A cognitiva acontece quando a ação aparece sem esforço do indivíduo, dificultando, assim, a avaliação dos riscos ao realizá-la. Já a afetiva advém de quando a pessoa realiza o ato para que haja uma diminuição nos seus conflitos emocionais, de maneira que controle seu humor e sinta, assim, sensações como felicidade, gratificação ou até mesmo prazer. Quando essas compras impulsivas acarretam reações negativas financeiras, normalmente elas se tornam inadimplências. Inadimplência, segundo o dicionário, significa falta de cumprimento de uma obrigação. Neste caso, uma pessoa inadimplente é aquela que está com uma dívida em aberto. As dívidas são compromissos financeiros datados dentro de certo período futuro. Quando esse período é ultrapassado, essas dívidas se tornam inadimplências pela falta de pagamento determinada dentro do tempo passado. Portanto, é possível ficar inadimplente por conta de uma dívida, mas nem toda dívida é uma inadimplência. Agora que foi apresentado os temas do nosso trabalho, vamos falar do objetivo. Nosso objetivo com esse TCC é mostrar de maneira clara como as compras por impulso acontecem e como elas podem levar à inadimplência. E para isso, realizamos uma pesquisa online para maior segurança e saúde de todos durante a pandemia. Nela, recebemos um total de 453 respostas. Nesses dois primeiros gráficos, fazemos um questionamento direcionado à inadimplência, onde constatamos que 50,9% dos entrevistados conhece 3 ou mais pessoas que já ficou inadimplente. E o motivo apontado por eles foi a falta de controle financeiro, com 57,8% dos votos. Neste gráfico, temos o resultado da pergunta: com que frequência você faz compras por impulso? Nele, obtivemos o resultado de 41,1% às vezes compram, 31,8% raramente e 14,6% quase sempre. Dessa forma, é possível observar que grande parte das pessoas tendem a fazer compras por impulso. No próximo gráfico, temos a pergunta: alguma vez você foi em uma loja física ou virtual com o objetivo de compra e no final acabou comprando outras coisas que não precisava? Onde 79,3% dizem que sim, 12,9% que não, demonstrando a tendência a comprar algo que está fora do plano. Dando continuidade, o primeiro gráfico pergunta: você faz mais compras por impulso pela internet ou em loja física? E 54,6% dos entrevistados responderam que é em loja física. O gráfico abaixo nos ajuda a entender por que isso acontece. Nele foi perguntado: quais fatores em um ponto de venda mais te influenciam na hora da compra? E os mais votados foram, respectivamente, promoções, com 87,5% dos votos, atendimento, com 48,6%, embalagens, com 32% e cheiros, com 14,3%. Podemos ver, então, que o conjunto desses fatores fazem com que compras por impulso aconteçam com mais frequência em lojas físicas. Neste gráfico, temos a pergunta: você sente que tem dificuldade para ter controle financeiro? Com 46,1% das pessoas dizendo que não, 31,1% que talvez e 22,9% que sim. Dessa forma, demonstra que grande parte do público, quem participou da pesquisa, não tem dificuldade em ter controle financeiro. No gráfico abaixo, temos a pergunta: já tentou algum método para ter mais controle financeiro? Funcionou? Onde 62,5% nunca tentaram qualquer tipo de controle financeiro e 28,2% disseram que sim e que funcionou. Dessa forma, entrando em contradição com a pergunta anterior, visto que essas pessoas não têm conhecimento sobre o que é controle financeiro. Fazendo agora uma análise geral,
podemos observar diversas características da compra impulsiva, como os fatores influenciáveis descritos no último gráfico. Esses fatores são, na maioria das vezes, técnicas utilizadas pelo marketing para justamente criar na mente do consumidor uma necessidade por algo que eles, na verdade, não precisam. Dando continuidade, temos o planejamento financeiro. O planejamento financeiro está diretamente ligado ao comportamento da pessoa acerca da sua ideia de economia ideal. Dessa forma, ela estabelece um princípio próprio de planejar e controlar as suas finanças. Muitas vezes, essas ideias estão completamente erradas, pautadas nos conceitos da economia. Dessa forma, a pessoa ocasiona por conta própria o endividamento. Assim, constatado que o controle financeiro e planejamento é diretamente ligado às ideias e conceitos pessoais, é consideravelmente difícil convencer alguém sobre o que é melhor para ela. Dessa forma, a pessoa se sente envergonhada ou sente muito orgulho daquilo que tem, estando fechado a novas ideias. Após analisar profundamente como as compras impulsivas acontecem, concluímos que seus principais motivos estão conectados a vários gatilhos influenciadores ligados ao marketing, como promoções e propagandas, e alguns estímulos sensoriais, como embalagens e cheiros, constatando assim afirmações teóricas sobre o poder de influência desses gatilhos na tomada de decisão do consumidor. Assim, essas compras impulsivas acabam criando diversos fatores financeiros negativos, como desperdício financeiro, atraso de metas pessoais, compulsão por compras e sérios endividamentos, gerando assim pessoas inadimplentes. Portanto, respondendo à pergunta inicial, por que os brasileiros economicamente ativos não conseguem administrar seu próprio dinheiro, obtemos a conclusão de que a falta de planejamento financeiro causada pelas compras impulsivas é um dos principais motivos pelo qual isso acontece. Queremos agradecer primeiramente ao professor e orientador Alexandre Marque, a professora Daniela Joeste por contribuir na área financeira, as psicólogas Jamile, Érica e Maísa por nos ajudarem em alguns pontos do trabalho e, claro, familiares e amigos por todo o apoio prestado. Obrigado, banca. Obrigado a todos.